Oi pra você, chegamos aqui, tá chegando a hora, viu? Daqui a pouquinho tem a grande final do Campeonato Cearense, Fortaleza, Ceará, Ceará e Fortaleza se enfrentam para saber quem vai ser o grande campeão cearense, o primeiro título desta temporada. E, meus amigos, é um jogo que promete, né? Porque o primeiro jogo foi empate ali e tudo mais, a gente vai ver quem vai ser o melhor. Antes de falar sobre tudo isso, tem o jogo do meio de semana que a gente tem que analisar. Armando e Washington, time completo hoje, né, meus amigos? Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom dia, Carlos. Bom dia, Armando. Bom dia a todos que nos assistem. Você já está começando a se preparar para ir para o estádio. Fica ligado aqui bancada, contando novidades, alguns bastidores da semana de Ceará e Fortaleza. Então, espera um pouquinho, não sai agora. Fica ligado aqui, bancada, aqui na Band. Armando de volta, meu amigo. Obrigado, Carlinhos, Washington. Um clássico que é carregado de muita história, né? O próprio clássico por si só, ele já traz muita tradição, ele já traz muito respeito. E um clássico, que vale hexa, né? Um clássico que vai mexer com toda histórico, a cidade, né? Histórico, neste sábado. É isso. Antes da gente falar do clássico, a gente não pode deixar de falar da estreia do Fortaleza na Sul-Americana. Desportivo Trinindense versus Fortaleza. Pelo que eu estava vendo desse jogo, meus amigos, o time paraguaio é bem frágil, né? Assim, a gente pode analisar, apesar de ter bons jogadores, mas é um time bem frágil taticamente. A vitória não foi à toa, né, Armando? Eu acho que desde 2020, Washington, a memória é melhor, quando a fórmula da Conmebol muda para a Sul-Americana, o que é que ocorre? Eu sempre gosto de comentar. Você pegar a Copa do Brasil, que é um mata-mata, grandão, e dizer agora vai ser fase de grupo. Então o que é que ocorre? Os times menores vão começar a jogar em fase de grupo com os maiores. É mais ou menos isso que ocorreu na Sul-Americana. Então, pelo próprio formato, é normal que um time que é o vice-lanterna, que está ali, que vai para uma fase de grupo, que não oferece muita resistência, pegue um Fortaleza, que é um time hoje que vive numa prateleira ali bem alta do futebol brasileiro. Um jogo onde o Fortaleza cria bastante e recai novamente dentro da sua grande dificuldade hoje, que é ser efetivo. Em todas as partidas que você fala o Fortaleza não foi bem, Fortaleza não performou, você pode notar que o Fortaleza tem chances claras, inclusive na derrota, no Clássico, e não consegue fazer seus gols. Então, placar de 2-0, onde o Pikachu fecha o placar aos 47 do segundo tempo, que facilmente... Sugestivo, hein? Que facilmente poderia ter sido 3-4-0. E o Fortaleza não consegue ser efetivo. Entrou com um time em reserva, mas um time muito bom, com Machuca, com Galhardo, com Pochettino. Peças que podem, com certeza irão jogar nesse clássico. Então o Fortaleza não vem conseguindo ser efetivo. E é justamente essa efetividade que ele vai precisar para essa grande decisão. E o Washington, é interessante a gente falar que isso preocupa, né, pro torcedor, porque já vem de um tempo que o Fortaleza deve nessa efetividade, né, cara? Em termos de performance, o jogo, o Fortaleza faz um primeiro tempo que ele já deveria matar o jogo ali para não sofrer sustos, né? Ele joga, cria para isso, de fato é um primeiro tempo até que diferente do que o Fortaleza vem apresentando, mais consistente, óbvio. Que é um time tecnicamente inferior, muito inferior, ok. Mas mesmo assim, contra adversários tecnicamente inferiores, o Fortaleza não conseguia ter essa efetividade, né? Construiu bastante no primeiro tempo, acho que no segundo tempo a queda foi muito grande. Eu acho que sofreu uma pressão desnecessária, né? Muito mais por não sei se questão de foco, mas acho que o Fortaleza não consegue, dentro de uma partida, manter um equilíbrio, né? Jogar uns 2 tempos consistentes, não dá chance. Eu acho que o Fortaleza deu chance pro azar, vamos dizer assim. Com certeza. Se o time faz Poderia ali ter 1-1, e teve chance para isso, criou no segundo tempo, até para empatar. O Fortaleza veio matar o jogo já nos acréscimos, já praticamente. Então eu acho que esse equilíbrio que sempre marcou o Vojvoda, né, de fazer 2 tempos constantes, fazer de fato ser superior durante toda a partida, ele não conseguiu expressar isso. Em termos de grupo, no grupo que tem Boca, no grupo que tem o Potosí, que você joga na maior altitude, né? Era um jogo que era importante, era imprescindível a vitória. Tinha que acontecer, independente de como, de fato. Então, para fins de resultado, melhor estado anímico numa pré-final, joga bem dentro do primeiro tempo, e aí você pode extrair esse primeiro tempo como coisa legal desse estado anímico, mas é importante foi a vitória para a competição, tirar o peso de uma estreia também. A gente viu times empatando, né? Times grandes empatando, porque de fato você jogar fora na atmosfera sul-americana não é fácil, independente do nível técnico do seu adversário. Então, Fortaleza começa com o pé direito, dá essa confiança pro torcedor e aí as atenções totalmente voltadas para a final. Antes da gente ir pro intervalo, queria saber de vocês dois o que é que vocês pensam sobre essa performance, né? Você estava falando que o resultado era importante, mas acho que o que está em questão aqui não é nem tanto o resultado, mas sim como o Fortaleza jogou, né? Essa performance do clube que decaiu ao longo desses últimos jogos.
Isso prejudica, isso pesa para esse clássico ou não, cara? O clássico ele é uma partida que, como se diz, né, não se joga, se ganha. Mas o Fortaleza ele realmente de fato não performa, né? Fortaleza que ataca o tempo todo, que detém a bola, que busca o gol o tempo todo, que cria muito, ele não existe mais. Ou, né, vou tentar... Em 2024 ele não chegou ainda, vamos colocar assim. Então, o trabalho de Juan Pablo Vojvoda, marcado por essa intensidade, por esse volume, ele ainda não chegou esse ano. E é esse Fortaleza que vai para uma decisão. Um Fortaleza disposto a ganhar o jogo, mesmo sem performar. Isso ajuda na fala do Armando, e aí já trazendo um pouco do próximo bloco sobre clássico, Fortaleza, o Vojvoda traz uma formação de uma linha de 5 que ele nunca utilizou desse tempo de Fortaleza. Isso só mostra o quê? Ele está buscando uma mecânica de jogo para tentar ter o equilíbrio, para tentar ser mais efetivo, enfim, ser um time mais consistente. Então essa mudança dessa linha de 5 do primeiro clássico, com 3 volantes, óbvio que o Hércules tendo mais liberdade, só fomenta e demonstra isso, que o Vojvoda busca esse equilíbrio, já que a formação que ele tenta, a mecânica de jogo que ele tenta, desde do Caio, né, que esse volante, né, um pouco mais dinâmico, não encaixou com as peças que ele tem, então ele traz um esquema novo, só fora algo que ele foi muito cobrado também, de sair um pouco da caixinha, então isso já fomenta justamente essa fala. Há essa busca para encaixar o time ideal. Primeiro bloco é mais curtinho, tá? A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre o clássico propriamente dito, sobre as táticas, sobre como é que o Fortaleza e como é que o Ceará vem para esse jogo tão importante que acontece hoje na Arena Castelão. A gente volta já. Voltamos para falar de Campeonato Cearense, esse bloco um pouco maior, só da final do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Ceará. Tá chegando, hoje é dia de um jogo extremamente importante. Só que antes, meus amigos, eu tenho um recadinho para você que gosta de se divertir, que gosta de futebol, que gosta de esporte. Como eu falei, Ceará e Fortaleza disputam um grande o título do Manjadinho. E sabe qual é a dica que eu tenho para te dar, né? Segurobet.com. Esta é uma plataforma online completamente segura em todos os processos. Presta atenção, se cadastrando, você ganha o seu bônus de primeiro acesso e já consegue se divertir agora mesmo. Procura lá no Google ou em algum outro site de pesquisa, segurobet.com, ou só Segurobet, né? Você vai achar e não vai perder tempo. Segurobet, rápido, divertido e seguro de verdade. Bora nós falar de clássico, né? Clássico Rei hoje, às 4h30, 4h40 da tarde, 4h40 da tarde na Arena Castelão. E, meus amigos, óbvio que a gente fala aqui nos últimos programas dessa queda de rendimento do Fortaleza e também dessa ascensão de uma forma ou de outra do Ceará, mas dá pra gente dizer que um chega melhor do que o outro, Armando e Washington? Vai, ó, começa assim. Eu gosto sempre de colocar esse favoritismo e não tenho problema nenhum em entregá-lo ao Fortaleza, quando eu acho que de fato ele o detém, ou ao Ceará nesse momento. Ao meu ver, Ceará chega como favorito, chega com mais força, chega com mais estabilidade, com mais confiança. A coletiva do Vojvoda, pós-clássico, ela falava muito de estado anímico, ela falava muito de precisamos recuperar a confiança, precisamos recuperar esse estado anímico, essa palavra é uma palavra tão constante agora no futebol brasileiro. Então, o momento alvinegro, a confiança alvinegra, a efetividade alvinegra, com certeza nesse momento é maior, com certeza chega com mais força, chega com mais vontade, que é a vontade de tirar esse hexa histórico. Então eu acho que o Ceará claramente chega nesse ponto. Ah, mas o Fortaleza é melhor, mas o Fortaleza é mais caro, mas o Fortaleza tem melhor elenco? Ok. Mas o que é preponderante para esse momento, o clássico se decide nos detalhes. E nos detalhes, o Ceará tem sido mais efetivo nos últimos jogos, é um fato. E contra os números, eu acho que não tem como não colocar que o time alvinegro não chega mais preparado. Isso não quer dizer que não vai ter um Fortaleza muito forte do outro lado. Sim. Fortaleza que briga, um Fortaleza que tem uma tradição gigantesca, um Fortaleza que dentro dos clássicos já reverteu clássicos impossíveis, assim como o Ceará também. Então é um jogo muito igual, porém, aquele pouquinho ali, aquele 1% pro lado alvinegro, eu acho que
ficaria de bom tamanho. Qual o peso, Washington, com uma campanha como essa tem num jogo tão decisivo? Olha, eu acho importante ressaltar esse clássico, apesar de ser histórico, né? Eu vi a imprensa muito comentando, a torcida, sobre esse fato histórico do hexacampeonato, o Ceará tirar essa hegemonia, mas não considero um clássico com nível técnico bom, assim. Eu acho que nós já tivemos clássicos melhores com o Ceará, com investimento melhor, dentro de uma Série A. Então, é um clássico em termos histórico bacana, mas nível técnico não é, assim, o ideal, a gente que analisa, né? E o peso para o Ceará é um título inédito para o Fortaleza, né? Então, essa pressão está muito voltada para o lado alvinegro, né? De justamente tirar essa hegemonia, né? A grande diferença para Ceará e Fortaleza é que, na minha concepção, o Ceará está no seu limite técnico. Ou seja, dificilmente você vai ver algo diferente desse time do Ceará. O que o Ceará apresentou com o Fortaleza, eu acho que é isso. Certo. Acho que o Mancini consegue extrair, inclusive, ali mais do que se esperava, né? Do Fortaleza, não. A gente sempre acredita, tem um lastro. São jogadores que não estão no seu nível melhor técnico, a parte tática também não está encaixada, ele conseguiu, né, no último jogo ter um encaixe melhor, caiu um pouco na produção, na construção, mas conseguiu ter um encaixe tático melhor. E aí, esse que pro Fortaleza, isso é bom. Porque você espera, aquilo que aconteceu com o Ceará no passado no time na Série B. O time era muito bom, toda partida você esperava, putz, agora vai engrenar, agora vai dar certo. Então esse é o sentimento que o torcedor Fortaleza tem e isso demonstra a confiança. Praticamente o mesmo elenco que foi vice-campeão da Sul-Americana, com chance real de ser campeão, que teve um primeiro turno muito bom de Série A, enfim, tem esse tempo de trabalho do Vojvoda, então tem um lastro para chegar no final e chegar com propriedade, chegar com ser superior durante o jogo e sim conseguir o hexacampeonato. Então, é um jogo de fato muito equilibrado. Acho que o Ceará, nesses últimos clássicos, foi bom, que trouxe o Ceará para nível de equilíbrio do Fortaleza. A gente sempre comentava aqui que o Fortaleza superior, Fortaleza de fato é o favorito. Exato, é o favorito. Mas o Ceará conseguiu encaixar o seu modelo tático, espelhando o que o Fortaleza faz, né? Jogando no erro desse Fortaleza, jogando nesse contra-ataque, sendo time reativo, né? Como o Gustavo Mourinho fez ano passado. E aí o Ceará consegue equilibrar. Opa, eu tenho condição de bater de frente com esse time, eu tenho condição de ganhar. Isso foi importante para justamente ter a confiança desses jogadores. Então acho que não consigo enxergar, assim, talvez um leve favoritismo, pegando esse estado anímico, pegando momento, né? Mas acredito que vai ser de fato um jogo muito claro, né? O Fortaleza com a mais posse por ter mais qualidade, o Ceará sendo esse time que busca esse erro do Fortaleza, ser efetivo, né? Esse é o que marcou o Ceará nesses clássicos. Acho que a estratégia está muito clara, não acredito que venha algo diferente. Acho que talvez a formação, né? O Vojvoda pode ser, mas a proposta de jogo, de ter a bola do Fortaleza e o Ceará ser efetivo, acho que é isso que vai dar as cartas aí durante o jogo. E a gente estava falando também, Armando, sobre essa blindagem que o Fortaleza tem feito, principalmente depois daquelas declarações do Marcelo Paes, que estava todo mundo contra eles e tal, não sei o quê. Isso também tumultua um pouco o ambiente pré-clássico, né, cara, se você for analisar? Clássico, tudo que se possa dizer, que um lado fala, o outro aproveita, né? Todo detalhe, toda declaração, vinda do presidente, o CEO, a figura máxima do Fortaleza, digamos assim, com certeza é algo que pesa para o lado de lá. Então essa blindagem, esse guardar, é uma tática que eu vejo com bons olhos. Da mesma forma que o Ceará abrir treino, levar pelo outro lado, também eleva a autoestima, traz a alegria, o jogador gosta disso. Isso é um dos salários do jogador, essa tietagem, esse carinho do torcedor. Então são duas táticas distintas que eu acho que são muito válidas dentro desse contexto de se proteger, dentro desse contexto de fazer tudo que pode ser feito para o dia do Clássico. Complementando um pouquinho, Carlinhos, a fala do Washington, eu acho que ele foi super feliz enquanto o Ceará entrega o limite e o Fortaleza tem lastro. Ponderando sobre isso, você pode colocar um Tinga tão protagonista nas últimas decisões, tão cara que consegue brilhar no último dia, o cara que tem estrela, o histórico mostra isso. Eu só te interrompendo rapidinho,
só para não perder a linha do raciocínio rápido. Eu vi um torcedor falando na internet que o Tinga sempre definia em estadual, que sempre pegava aquela bola da direita e cruzava, lembrando o lance do Cassiano, né, cara? E do Caleb, né? E do Caleb. Do Caleb Caleb então, assim, também. é um cara que você não... Ele não é um atleta extraordinário, é um cara ali na média, um cara regular, Sim. um cara que... Mas que nos grandes dias sempre brilha. Então você tem um Tinga, você tem um Tite, você tem um João Pablo Vojvoda, que tem um histórico muito positivo, não em clássicos, mas em decisões pelo Fortaleza. Então o Fortaleza tem sim de onde esperar, tem sim de onde retirar, de onde dar o algo a mais e de onde buscar. É um clássico muito bom de se assistir. Acho, Washington, que o momento é o que, ao meu ver, pesa mais. É o momento. O Fortaleza tem banco, o Fortaleza tem isso, o time mais caro, beleza. Mas o momento, você tem um Pulga, cara. Sim. Que pode pegar uma bola, pode decidir e pode acabar com o jogo. Você tem um atleta que é o maior ponto de desequilíbrio entre os 22. É o atleta alvinegro. Então, assim, Sim. tá muito aberto, vai ser muito bacana da gente acompanhar, vai ser muito bacana da gente ver. Mexe com toda a cidade, Castelão completamente lotado. Grande, grande, grande decisão. Fala logo mais. Antes do Washington falar, vamos só ouvir o que disse o João Pablo Vojvoda, como a gente comentou aqui, essa blindagem do Fortaleza, com essa blindagem, a gente tem visto cada vez menos entrevistas coletivas. Até por conta do calendário também, a gente só tem acompanhado as coletivas depois dos compromissos. E aí, na semana passada, depois do jogo contra o Ceará, a primeira partida da final do Campeonato Cearense, o técnico João Pablo Vojvoda foi perguntado sobre algumas possibilidades táticas para esse duelo da volta. Uma outra dessas perguntas foi dos jogadores de velocidade, né? Se ele poderia abrir mão de um centroavante e botar jogadores de velocidade nos lados. Um deles, o Machuca. Vamos ver o que é que ele diz. Posibilidades, sí, puede ser también. Machuca es un jugador de velocidad. A mí me gusta también o Machuca. Mas en estrategias y en planejamientos, muchas veces uno tiene que escoger, ¿me entiendes? Mas es verdad, você fala de jugar sin un camisa 9, jugar con dos velocistas a frente. También es una posibilidad que se puede hacer, mas después yo quiero escuchar a você, falta presencia de área también. ¿Me entiendes? Entonces, eso también puede acontecer. Mas yo estoy abierto a sugerencias, también aprendo de eso, aprendo de mirar a los jugadores y bueno, son posibilidades que brindan también o partidos, son posibilidades que brindan también o momentos. É isso? Dá para substituir o centroavante como o Lucero por dois jogadores de velocidade? O que é que vocês acham? Depois do que ele jogou com a linha de 5, primeira vez, até surpresa, né, pro estilo Vojvoda de ser, né, o cara que ataca bastante, ele preferiu fazer uma retenção de meio de campo, preferiu ser um time um pouco mais preservado, óbvio, sem perder a característica de construção. Cara, não duvido, né, a gente vê o Lucero e não tá em boa fase, mas acho que já vai mudar muito a configuração, né? E para um jogo tão decisivo como esse, e ele né, não teve tempo de treinar, teve um jogo no meio da semana na qual ele poderia até ter feito um teste nesse jogo. Sim. E aí você dá mais ou menos cartas para final. Mas acho que essa configuração de tirar esse cara de referência, acredito que não, inclusive nessa resposta ele fala. Mas aí você vai me cobrar que eu vou perder a referência, né? Então acho que não vai mexer nesse esquema, mas acredito que o primeiro jogo referendou para ele manter. Essa linha de 5, porque mesmo com a linha de 5, ok, construiu menos, mas teve posse, fez um segundo tempo com muita propriedade, né? Teve menos chances claras, mas teve um jogo teve um jogo controlado, né? Você ganhou essa segunda bola, né? Quando o Ceará ganhou aquele classe da Copa do Nordeste, ele comentou na coletiva isso, a segunda bola praticamente sempre do Ceará. Sempre. E aí ele matou isso com essa formação com 3, o Hércules voltando bem, que até surpresa, né? Foi uma escalação surpresa, o Hércules voltando, óbvio, dentro do desgaste físico, né, voltando de contusão. Então acho que a formação ele deve manter. Talvez a peça ali do Marinho, que tá, né, também se referendou como titular quando entrou no último clássico, na posição do Moisés, talvez ele mude peça. Mas não acredito em formação, porque a formação deu certo. Né? Foi uma formação que o Fortaleza foi mais equilibrado. Né? Apesar do Ceará teve chances, mas você vê que não foi chance de construção, né? A bola do Saulo, o Lourenço dá um bombão e o Saulo tem a característica de dar um tiro de longa distância. E a jogada individual do Pulga com 3, 4 marcando. Sim. Então não foi uma jogada de construção que achou um buraco na defesa do Fortaleza. Sim. Então acho que em termos de formação deve manter mais, cara, clássico assim, tudo pode acontecer até essas escalações. Então é uma dúvida, mas eu apostaria que ele mantém o esquema.
talvez uma peça ou outra ele possa mudar. E até porque, Armando, o Moisés não vive boa fase. O Moisés seria um cara para fazer essa função, né? Perfeito. O Washington foi muito feliz, o Vojvoda, ele tem essa característica marcante de surpreender na escalação. Mas eu duvido muito que mesmo sem o Mexida.com, diante de um clássico, ele foi muito bem, que ele conseguiu uma melhora. Exato. E mudar. Eu tô com o Washington nessa. A questão do extremo eu acho muito interessante. O Rogério Ceni falava muito isso. Quem não tem velocista não ganha jogos. Cara, como é importante o extremo hoje, o cara do drible, o cara da quebra. Você pega um Pulga que joga muito mais da esquerda para a direita, então Fortaleza marcou, dobrou muito bem esse meio. O Washington acabou de pontuar sobre um lance, mas o Pulga tem a bola de fundo para servir, tanto a bola de definição como a bola de o último passe ali. Então Fortaleza tem esse ponto negativo, nenhum dos seus extremos vem funcionando. Moisés não funciona, Machuca muito mal, Pedro Rocha muito mal, Marinho. E Marinho muito abaixo do que já entregaram em outros momentos. Eu acho que para o Fortaleza ser feliz nessa decisão, ele precisa ter pelo menos um. Vou palavrear Rogério Ceni aqui hoje. Precisa ter pelo menos um extremo bem no jogo. Que o Ceará, com certeza, independente de vitória ou de derrota, vai ter Eric Pulga muito bem nessa partida. Até porque essa fase do Eric Pulga, meu amigo, não vai acabar tão cedo. Outra, cara, complementando, teoricamente, óbvio que vão segurar a informação, talvez sem o Caleb, né? Sim. Que é um cara que, Eu acho que o Caleb não pode vai. decidir, então é uma perca técnica muito grande, né? É um cara que a gente... É engraçado, né? A gente comenta, acho que desde o primeiro programa a gente comenta essa dúvida. Será que o Fortaleza vai ter o Caleb para a sequência da temporada, né? E isso não vem acontecendo, né? É uma pena, né? Pro jogador, tamanha qualidade que ele tem. E o Fortaleza perde esse jogador pro segundo tempo, ou seja, iniciando de muita qualidade, né? Um cara diferente. Eu acho que dentro da função ali, eu acho que é um cara diferente. Qualquer momento ele vai achar um passe, ele vai achar um drible. Então, inclusive, autor do gol do Penta, né? Então é uma perca técnica importante, principalmente nessa estratégia que o Vojvoda ele pensa muito, não só nessa escalação inicial, né? Como o Armando sempre fala aqui, né? Ele sempre guarda as armas dele pro segundo tempo, porque ele tem peças de maior qualidade do que o Ceará para mexer, né? E aí ele perder essa peça que é o Caleb, essa arma que é o Caleb, é ruim. Mas acho que vai dar para suprir, e aí cabe aos pontas, né? Moisés, Marinho, acho que chegou o momento, cara. Moisés, de fato, vem de uma queda técnica, né? Surpresa pelo investimento. Não sei se é questão de adaptação ainda à volta do exterior, mas, de fato, falta o que está falando Moisés, é esse 1 contra 1 que é tão característico dele, cara. Para mim, era o melhor 1 contra 1 do Brasil, né? Então, ele faz um drible correndo, né? Então, não sei se esse esquema também prejudica ele, enfim. Acho que chegou o momento aí do Moisés chamar a responsabilidade de um investimento, né, para isso. É um jogador grande que precisa nesse momento da resposta. E aí a gente tá falando disso aqui, mas a gente não comentou ainda. Vai que dá empate. Se dá empate, vai pra pênalti. E aí o Meio Lourenço falou se o Ceará tá preparado para essa decisão por pênalti. Vamos ver o que é que ele diz. Com certeza. Acho que o jogador de futebol tem que estar pronto para qualquer situação dentro do jogo de futebol. Como tem pênalti, como tem uma falta, como tem um lance decisivo. Acredito que todos que estão envolvidos já estão preparados, já estão bastante cientes no que tem que fazer. E se o jogo terminar indo para os pênaltis, a gente tem que estar pronto para chegar lá e fazer o melhor e, se Deus quiser, sair com a vitória. Eu acho que não é isso que o torcedor quer, né? Uma decisão por pênalti num clássico de final de campeonato Valendo é pior, Hexa, né? Valendo o Hexa, é surreal, né, cara? Mas é uma possibilidade. E aí quem tiver melhor psicologicamente já passa, né, Armando? Mata todo mundo do coração. Ninguém quer, é verdade. Eu acho que nem os próprios atletas. Mas é aquela história. É a instabilidade emocional, é o equilíbrio que vai determinar o vencedor numa cobrança de pênalti. Não tem nada a ver. Eu falo que eu já participei um pouquinho lá dentro. Não tem absolutamente nada a ver com treino. Ai, treinou. Ai, a gente vê muito. Teve o treino de pronto para os pênaltis. Fulano bateu 30 e fez 29. Não tem absolutamente nada a ver. Se esse cara que teve um aproveitamento de 100% na quinta ou na sexta, entregar uma bola, perder uma bola e der um gol, ele está totalmente desequilibrado emocionalmente pro jogo. Ele já não é mais o batedor da quinta-feira, já não é psicologicamente mais a mesma pessoa. Então, pênalti, eu defendo muito essa tese, é equilíbrio emocional. Você tem que botar na partida o cara com mais bagagem, o cara com histórico bom, o cara que já passou por time grande, o cara que já bateu em outras situações pênaltis decisivos,
o cara que já passou por essa situação e não tremeu, e principalmente quem tá muito bem no dia da partida, né, Washington? O cara que conseguiu, fez um gol, ou deu um passe, que cresceu no jogo naquele momento. Eu acho que é puramente equilíbrio emocional, essa estrutura psicológica que o Fortaleza e o Ceará vão construir para esse momento. Que é legal, e aí fazendo até o linkando com a situação que aconteceu no Campeonato Paulista agora com o São Paulo, que o Carpini tinha o Rames Rodrigues para bater, é engraçado, né? E aí diz que o Rames não procurou o treinador para bater, o cara numa bagagem, ou seja, o que é que significa, e fomento que o Armando falou, o emocional, cara, a confiança do jogador, essa resposta do jogador dizer, cara, eu tô bem, tô preparado para bater, ela vai justamente o credenciar independente do treinamento. Você pode acertar tudo no dia anterior e no dia lá perder. Então, o momento emocional ele vai fazer de fato diferença. Acho que cabe uma estratégia aí, e aí a gente comentou também que ano passado acho que o Fortaleza não esperava na final sul-americana ir para os pênaltis. Eu acho que negligenciou, a gente comentava, né? Tanto que foi Pedro Augusto, foi o Romero, algumas opções que o Vojvoda colocou, né? Que ficou lá dúvida, mas que dessa vez o Fortaleza se prepara. Se eu não me engano, a última final, acho que foi o tetra do Fortaleza, né? A época do Misael, acho que o último... Fabiano, goleiro, que pegou o último pênalti do Misael. Isso. Né? Que foi o tetra do Fortaleza. Mas é bom aí pra recapitular, pra quem é supersticioso, o último, né, disputa de pênalti foi aquele lá, foi o tetra do Fortaleza, mas enfim, de fato pro torcedor acho que ninguém quer, né, mas enfim, é um resultado muito factível de acontecer, cara. Pode acontecer. Pode acontecer e acho que seria interessante também pra conotação aí do... Não. Trazer um drama e um gosto melhor pra quem ganhar, né? Isso dá uma matéria boa, mas é isso, meus amigos, a gente tá na reta final do nosso programa. Pra gente encerrar, obviamente, pedir pra Bruninha botar aí na tela, Bruninha, QR Code da Segurobet, pra gente chegar à reta final do programa e vamos à cara dos palpites. Eu acho que hoje é um dos palpites mais difíceis da história da vida de vocês. Começa com quem? 0 e 1 aí. Pode. Quer coisa? Faz, né? Tranquilo, mas eu acho... Vamos lá, vamos pro probabilidades, né? Mas acredito dentro de um empate clássico. Porque assim, o primeiro resultado que se vem dentro de um clássico, principalmente no nível de equilíbrio que a gente está comentando, o primeiro resultado que se vem é um empate, né? Sim. Que aí vai conotar esse equilíbrio. Então, configura aí 1 a 1 o resultado. E aí, para não sair, para não ficar em cima do muro, e aí o Ceará é campeão cearense nos pênaltis. Vai, Armando, vai que é tua. Os dois resultados possíveis eram esses, falou 1 a 1, eu vou de 0 a 0, acho que não vai fugir disso. Jogo muito igual, jogo de muito respeito, jogo muito truncado. O Washington foi de 1 a 1, 0 a 0, Fortaleza, ex-campeão cearense. Agora sim, vou fugir um pouco de vocês, não dessa linha do empate, porque eu acho, diferente do primeiro jogo, que vão ter mais gols. Vai ser mais aberto, né? Vai ser mais aberto. Eu acho que vai ser mais aberto. Entretanto, vai sair nos pênaltis. Eu boto 2 a 2, 2 a 2, Ceará campeão cearense, 2024. É isso? Fechou? Por mim, tá. Fechou? Não. Semana que Onde vem, é que a gente assina, né? Semana que vem a gente recupera os placares, né? Pra ver quem que acertou. E já passa a dica pra você. Acesse aqui o QR Code que tá aqui do lado. Aqui no meio, né? Fica aqui no meio. Segurobet.com, a melhor plataforma pra você se divertir com todas as modalidades possíveis. Vamos esperar esse grande jogo, né? Coração tá preparado? Preparado, já se preparando, na verdade, né? A gente nunca fala que tá preparado, porque esse frio na barriga, e isso que é muito bom, né? Pra quem vivencia futebol. É importante sentir isso, cara. Pra gente comentar e falar algo, você tem que sentir na pele. Então esse friozinho na barriga, essa ansiedade, ela é importante, mas preparado não. Mas vai dar certo. Boa sorte. Um coração novo daqui pra segunda-feira. Meus amigos, o Arquibancada vai ficando por aqui. Agradeço desde já a audiência de vocês. Semana que vem a gente volta para falar tudo do futebol cearense. Até mais.